Você já reparou que as pessoas estão ocupadas demais, produzindo demais, mas parece que não conseguem conquistar nada? Passam dias, meses ou até anos, mas a sensação que temos é que a vida está parada. Estamos passando o tempo, mas não aproveitando o tempo. Nós estamos vivendo a epidemia do vazio ocupado. As pessoas não conquistam nada porque estão exaustas demais, distraídas demais, rolando feeds infinitos para fugir dos próprios pensamentos. Nós ficamos ocupados demais para ter ambições, ocupados demais para sonhar. Se você sente que a sua vida entrou num loop de repetição, onde os dias passam e você continua no mesmo lugar, nesse vídeo eu quero conversar com você alguns pontos que você pode observar na sua vida que podem trazer mudanças significativas. E seja bem-vindo ao canal Testando Pensamentos. Eu sou o Matheus Santiliano e por aqui trago vídeos com um olhar mais poético sobre a cultura geek e a vida. Então se você gosta de temas como esse e quem sabe gostar dos outros vídeos do canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e se você quiser ler meus poemas, o link tá na descrição. E é isso, vamos para o vídeo. Eu escolhi a gameplay de Elden Ring para rodar de fundo, que por mais que é um jogo bonito e imersivo, eu amo esse jogo, mas é porque a chave para você ter êxito e sucesso nesse jogo é justamente conseguir jogar com perseverança. É lidar com a frustração o tempo todo, aprender com os erros e entender estratégias para você conseguir ter êxito. Isso gera uma recompensa absurda. Quem jogou aí provavelmente sabe o que eu tô falando, que é justamente a recompensa mediante as superações dos desafios. Para avançar, o único passo nesse jogo é preciso errar, ser esmagado, aprender o padrão e tentar de novo, com uma paciência absurda. Mas, ironicamente, na vida real é a mesma coisa. A grande maioria de nós desiste antes mesmo de tentar, ou seja, de entrar na arena, de entrar no jogo, que nesse caso é o jogo da vida. Mas, para encarar alguma coisa, é preciso ter uma direção. Estamos tão ocupados e distraídos demais para ter sonhos. E quando eu digo sonhos, eu digo sonhar em chegar a algum lugar, ou seja, ter alguma ambição, algum senso de conquista e objetivos. Então, eu quero conversar com você justamente alguns pontos que a gente deve observar na nossa vida. E o primeiro tópico é a anestesia digital. Como o excesso de estímulos, notificações, redes sociais, consomem a nossa energia vital. Se você for observar, a gente está imerso de estímulos o tempo todo, principalmente os vídeos rápidos ultradopaminérgicos. No entanto, você já deve ter ouvido falar sobre o fenômeno brain rot, que é uma expressão em inglês que significa apodrecimento cerebral, que é uma expressão que tenta ali expressar o significado da redução cognitiva, foco, raciocínio devido ao excesso de estímulos. Então, se você reparar, olha a quantidade de coisas que a gente faz no dia. É difícil não ficar acelerado. A gente já acorda, já olha o celular, e a notificação no WhatsApp, a notificação em outras redes sociais, e é um montão de coisas que você precisa lidar, muitas vezes indo para o trabalho, muitas vezes estudando, tudo ao mesmo tempo, e esse excesso de estímulos deixa a gente muito mais distraídos, e a grande verdade é que a gente não consegue nem nos entender, a gente não tem nem tempo para pensar em nossos próprios pensamentos. E quando eu digo pensar nos nossos próprios pensamentos, eu digo que a gente não tem tempo para poder entender o que a gente quer, o que está acontecendo com a gente, ter esse olhar mais observador. Então, ou seja, a distração é como se fosse um mecanismo de defesa. Não paramos de pensar, logo não percebemos que estamos estagnados. E ao mesmo tempo, quando eu digo que é mecanismo de defesa, é porque você perceber que você está fazendo muita coisa, mas ao mesmo tempo não está fazendo nada. Isso é muito triste, porque imagina, quando você observa que você está fazendo um montão de coisa, o seu dia está entupido de coisas, mas quando você olha num panorama mais aberto, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, passou anos, e você parece que está no mesmo lugar. Isso dói muito, perceber que você não fez nada. Então, por um lado, né, eu acredito sim que a distração pode ser um mecanismo de defesa para te livrar da frustração de olhar para os seus próprios sentimentos. Mas é aí que a gente precisa realmente olhar o que a gente está fazendo. Senão, se a gente não mapear nossos próprios pontos que precisam ser mapeados para ser resolvidos, a gente vai continuar no mesmo lugar. O tópico 2 é o sonho como combustível. Né? Um sonho não é uma ilusão romântica, né? Que a gente sempre pensa no sonho como uma ilusão. E de fato, né, o sonho hoje a gente consegue trabalhar a nossa imaginação e tudo mais. Mas eu estou dizendo aqui o sonho como uma métrica de direção. É o que realmente te tira da cama. Quando eu falo sonhar, não é justamente dormir e ter sonhos, mas é sonhar em ter algo, em sonhar em alcançar alguma coisa. A gente está tão ocupado, né, como disse no tópico 1, com a anestesia digital, que a gente não sabe nem o que a gente quer. Então a gente precisa ter sonhos, a gente precisa de novo pensar, a gente voltar à nossa, vamos botar assim, nosso estado infantil, onde a gente não tinha preocupação, nossa única frustração era na escola, talvez. Mas eu tô dizendo quando tem muito excesso de estímulo,
estímulo, a gente não consegue pensar na gente. E quando a gente é criança, a gente tá ali, não tá preocupado com as coisas da vida, entre aspas, né? Até porque criança tem suas preocupações, mas não é como na vida adulta, que você não tem tempo pra nada, porque sua preocupação é pagar boleto, fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, um monte de responsabilidade, e você não consegue ter tempo pra sonhar. E é isso que gera um combustível pra você sair da inércia. Então pensa no seguinte, quando você tem um objetivo, suponhamos, vamos pegar aqui o Elden Ring como exemplo, a gente quer chegar no final do jogo. Isso seria um sonho, mas é esse sonho que vai fazer você levantar, que vai fazer você aprender o jogo, vai ter que lidar com a frustração, e a vida é sobre frustração, mas é nas frustrações que a gente começa a entender os padrões. O que você errou? Às vezes a culpa pode ter sido sua por ter agido de uma forma errada, por ter ido por um caminho errado, ou às vezes frustrações da vida mesmo, porque a vida é injusta, tem coisas que a gente não tem controle, mas é com essas situações que a gente consegue criar estratégias para poder evitar que aconteça de novo e também conhecer a gente para livrar a gente também da própria dor e saber até onde você pode ir. E isso é o jogo da vida. Conforme você vai se expondo às suas experiências, você vai aprendendo a lidar com isso tudo. Então, a gente precisa se colocar dentro desse jogo. E é claro, quando você consegue perseverar, continuar perseverando, você vai chegar no seu objetivo, que é conquistar o seu sonho. Então, ou seja, o sonho ele é responsável por te tirar da inércia, mas é a perseverança que vai fazer você chegar lá. Porque o conforto do sonho é bom. Quando a gente chegar lá e ter a recompensa, é maravilhoso. Mas temos que passar pelo desconforto, da frustração, do aprendizado, para então chegar e conquistar aquilo que a gente deseja. Tópico 3, que aqui casa justamente com a questão da perseverança, que é a falência da paciência. Isso é muito verdade, porque muitas pessoas estão cada vez mais com menos paciência. E isso também provém, provavelmente, do excesso de dopamina, porque para e pensa, a gente não tem muito mais exercícios de tédio. Eu vou te dar um exemplo. Quando você quer ver alguma coisa, você vai, abre teu celular. Se um vídeo não te agradou, você vai e pula. Se você quer assistir alguma coisa, você abre qualquer outro serviço de streaming, até mesmo dentro do YouTube ou qualquer outra rede social, você vai e procura o que você quer assistir. Se não te agradou, você pula. Isso você vai sempre fazendo aquilo que você quer, Aí você abre um vídeo e às vezes em 40 segundos você tem uma dopamina tão alta que você não teria nem 2 horas tocando um instrumento ou fazendo qualquer outra coisa. Isso vai fazendo as pessoas cada vez mais abandonar seus hobbies. Então, hobbies mais manuais, de dopaminas mais lentas, né? Como tocar um instrumento, escrever, desenhar, ler. Cada vez menos as pessoas estão fazendo, porque elas estão acostumadas a ter estímulos rápidos de dopamina, estímulos altos. E quando eu falo que as pessoas estão abandonando, não é uma coisa consciente. A gente inconscientemente vai fazendo aquilo que traz mais prazer pra gente. E é a mesma coisa com a questão do tédio. Se você está acostumado a todo momento fazer o que você quer, por consequência a gente acaba tendo muito menos paciência para fazer aquilo que a gente não quer. Então, ficar sem fazer algo que tenha estímulo passa a ser extremamente entediante. Agora eu te pergunto, se você não tem paciência, como você vai ter paciência em relacionamento? Como você vai ter paciência nos seus estudos? Tampouco para os objetivos da sua vida, se tolerar o tédio, se tolerar o desconforto está cada vez mais difícil. Então, ou seja, a gente precisa se expor a essas atividades de baixa dopamina. Eu acho que daqui a um tempo isso vai crescer muito mais. As pessoas vão voltar a procurar atividades manuais, artesanato, instrumentos musicais, escrita, porque as pessoas já estão percebendo quanto excesso de estímulo faz mal e a gente precisa de novo acostumar o nosso cérebro a baixa dopamina. Então o que acontece? Quando você tem ali algum estímulo baixo, você não consegue ter aquele prazer de antes, tá entendendo? Então é algo perigoso. Por isso é muito necessário você ter um hobby. Além de você, quando eu digo um hobby que você consiga ter paciência, né? Trabalhar ali dopamina de baixo estímulo. Porque é um lugar só seu, você não precisa postar nada, você não precisa provar nada pra ninguém. Como também é um lugar de baixa dopamina, onde você vai desenvolvendo ali aos poucos as suas habilidades. E o quarto tópico é a escolha dos espelhos, ou seja, você ter espelhos no sentido de você se ver em pessoas que te deixam inspirado. Se a gente for analisar, é como se a nossa vida, pensa num jogo de RPG, tem lá os atributos, conhecimento, força, destreza, agilidade, persuasão, enfim. Imagina que a nossa vida, né, cada dia que a gente vive, tem vários desses atributos. Quando você vai alimentando cada um deles, a probabilidade é que as consequências desses atributos vão gerar inspirações, sentimentos, motivações. Então, se você está o tempo todo alimentando, por exemplo, vídeos que te deixam tristes, que façam você ver que a sua vida tá ruim, que você percebe pessoas conquistando as coisas e, entre aspas, você não está conquistando, porque cada pessoa tem sua própria realidade, tem suas próprias formas de conquistar, e isso vai cada vez mais tirando a esperança. Então, para que você vai querer estudar? Para que você vai querer
fazer alguma coisa, tentar conquistar alguma coisa, se você tá tendo essa sensação de que a vida não vale a pena, você tá sem esperança. Então, seja, esse atributo na sua vida, como se fosse dizer esperança, ela está em alta. Então, o que você precisa fazer? Consumir conteúdos, ler coisas, conversar com pessoas que elas vão te dar inspirações reais e lógicas. Então, se você tem o objetivo de ser bem-sucedido em alguma área da sua vida, procure pessoas que realmente são bem-sucedidas, que possam te inspirar dentro da lógica, que não tem aquele discurso ali para poder farmar dinheiro, né? Que tem aquele discurso ali, não, porque vai por esse canto aqui, que você vai ganhar muito dinheiro, que não sei o que lá. É igual essas pessoas que querem ficar famosas no YouTube e começam a consumir. Não, se você fizer isso aqui, em 5 vídeos você viraliza. Esse aqui é o ponto para você viralizar. Não é, gente. As coisas não são fáceis assim. Tem muitos vídeos que realmente você pode assistir e vão te dar ali a parte do background para você entender como funciona o algoritmo e tudo mais. Mas não é uma fórmula mágica que você vai fazer e vai dar certo. Pode ser que dê certo. É claro, tem um fator sorte, mas não é assim que acontece. Aí você vai lá, faz 5 vídeos da forma que a pessoa falou, às vezes não dá certo, e a primeira sensação que você tem é que você não consegue, que a vida é difícil para você, justamente porque você teve parâmetros ilógicos, parâmetros fora da realidade. Então é buscar se inspirar e consumir pessoas que te deem inspirações reais para você realmente ter motivação suficiente para você trilhar metas e conseguir ter objetivos reais. Então, ou seja, quem você tá seguindo, cara? Quem você tá ouvindo? Quais pessoas que estão no seu ciclo de amigos, no seu ciclo social? Fica aí a pergunta, né, para você observar e para você mapear. E se você chegou até o final desse vídeo, não esquece de deixar a palavra sonhar para eu saber que você chegou até o final. E se esse vídeo fez sentido para você, coloca aqui nos comentários e não se esqueça, volte a sonhar, porque é o sonho que vai gerar objetivo de conquista para você então conseguir conquistar alguma coisa. Mas se você não sonhar, você não vai ter essas metas de conquista. Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário bonito e sua inscrição. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!